E hoje o passo a passo vai ser desse lindo cavalinho de balanço, feito com madeiras de pinos de 2 centímetros ou que seja de 20 milímetros. O arquivo está disponível para venda em formato PDF para corte na tico-tico e em formato DXF para corte a laser ou na Halt CNC. Os contatos estão na descrição desse vídeo e o valor do arquivo também vou deixar aí na descrição do vídeo. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha o vídeo com outras pessoas, dá uma força aí. Se puder assistir o vídeo até o final, ficarei muito agradecido. O YouTube vem entender que é um vídeo interessante e vem estar recomendando os vídeos para outras pessoas também. Esse cavalinho ele mede em média de 67 centímetros, essa parte maior aqui de baixo, né, que é essa parte que faz o cavalinho balançar. Essa régua tem 60 e tem mais uns 7 aqui, que dá mais ou menos 67 comprimento total. A altura aqui até o banquinho de sentar dá mais ou menos 29 centímetros. E aqui na parte da cabeça dá mais ou menos uns 45 até a ponta da orelhinha. É um cavalinho aí recomendado para crianças de até uns 5, 6 anos. Acredito que ainda dá para brincar nele. Futuramente vou ver se eu consigo fazer um arquivo aí com ele maior, porque não é tão fácil. Eu fiz esse tamanho, que foi um tamanho que deu para acoplar nas folhas A4, né? Vocês vão, para fazer uma peça dessa, vocês vão ter que usar 3 folhas aí e sair emendando com as instruções do vídeo. Agora, para quem corta aí na máquina CNC, na Rhodes CNC ou na máquina laser, dá para ampliar ele aí para o tamanho que quiser. E vou deixar um vídeo separado, não vai estar aí no passo a passo como colocar esses cabelinhos aqui, mas eu vou deixar um vídeo que eu vou colocar quase igual com esse vídeo, postar quase igual com esse vídeo, o passo a passo de como vocês tá colocando esses cabelinhos aqui que é de corda. Então é isso aí, eu acredito que eu falei tudo que precisava. Vamos ver o passo a passo aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar deixando aí no campo dos comentários, que eu sempre que eu puder, eu vou estar respondendo vocês. E vocês também podem estar entrando em contato aí no meu WhatsApp, que está na descrição do vídeo, ou por e-mail. Então é isso aí, vamos para o passo a passo. É o molde que vocês vão estar adquirindo para fazer o cavalinho. São 8 páginas, essa daqui é a primeira de 8, e esse desenho aqui é o desenho do assento do cavalinho. Eu não coloquei o nome porque não tem muito segredo, as peças não tem nenhuma peça parecida, então dá para distinguir uma da outra. E essas outras aqui que é para juntar, ó, no caso esse número aqui é para fazer a união, o 1 com o 1. Então a gente vai fazer o recorte aqui, só que em uma dessas peças aqui, no caso essa daqui, eu deixo essa parte aqui sem recortar aqui. E já na outra peça eu recorto aqui. Então vou recortar logo aqui essas 3 peças aqui para vocês verem como é que fica. O resultado vai ficar assim, ó. É assim que vocês vão deixar. Eu deixei essa margenzinha aqui, depois eu vou tirar, só para essa linha ficar completa aqui, para ficar melhor. Então olha como vai ser feito aqui, ó. Vocês vão colar essa parte que vocês cortou aqui, centralizar aqui, essa outra aqui no caso sobrou essa folha, e vocês vão centralizar aqui assim, ó, direitinho. Vocês podem até usar cola branca aqui, que dá tempo de vocês movimentar direitinho. E se quiser deixar na cola branca, bem, senão eu no meu caso aqui eu vou usar como é que se diz? Fita adesiva. Dessa daqui, ó. Então eu vou centralizar aqui. É bom que fique bem centralizado mesmo, para não dar diferença em alguma parte do brinquedo quando a gente for montar. Ó, já colei a fita aqui, ó. E agora é só recortar aqui essa sobra aqui. Então recorta. Recorta do outro lado aqui também. Pronto, ó, já recortei aqui, ó. Essa peça aqui
de uma das pernas já tá pronta, que é a outra perna, só que tem um número 2, ó. E aquela lá tinha o número 1, né? Então eu vou recortar aqui tanto essas 4 peças, como essa parte aqui do mesmo jeito. De um lado eu vou deixar aqui, e desse outro lado eu corto bem na linha aqui. Então vou cortar aqui. Já recortei aqui do mesmo jeito, ó. 2 com a face e 2 sem a face. Então é só colar aqui também, centralizar e colocar a fita. Essa outra peça aqui também, a outra perna, também já está pronta. Vou deixar aqui de lado. E agora eu vou pegar essa página aqui e a gente vai recortar semelhante a essas que a gente fez agora anteriormente. Só que essas partes que tem as pontinhas são as das extremidades. E essa daqui é a do meio. Essa do meio a gente vai deixar com como é que se diz? Com papel aqui, com essa parte, né? E essas das extremidades a gente vai cortar bem na linha. Aqui, então eu vou recortar aqui. Já recortei aqui, ó. Vai ficar desse jeito. Essa aqui é a parte central. E essas aqui é as partes que tem das extremidades que tem as pontinhas. Então vocês vão só unir. Seguindo o formato do arco, né? Ó, aqui tá assim, essa aqui também tá assim. Então 3, cola aqui centralizado com 3. E o 4, cola aqui centralizado com 4. Então vocês vão fazer daquele mesmo jeito, centralizar direitinho e colocar a fita, e não tem segredo. Vou colar aqui. Já colei a fita aqui, ó. E agora eu vou só tirar essas rebarbas e a peça já vai estar pronta aqui, o desenho. Pronto, já tirei a rebarba aqui, ó. E essa peça, ó, ficou pronta. Vou colocar ela de lado aqui também. E essa peça aqui, são 2 peças. Eu vou duplicar o arquivo e aí vocês vão imprimir, vocês vão ver que vai ter 2 folhas dessa. Em vez de ficar 8 folhas, vai ficar 9 folhas, porque eu tinha esquecido que essa parte aqui era 2 peças. E por último, agora eu vou recortar a parte do assento, que não tem segredo, é só recortar aqui beirando a linha, as 2 bases e a parte da cabeça. Já recortei aqui, ó, a parte da cabeça e a parte do assento, e também dupliquei aqui essa outra peça aqui, ó, que é a rampa, do balanço, né? Agora tenho 2 e vocês vão ter aí 9 páginas, porque eu aumentei uma para quem quiser imprimir aí. Eu já estou com o primeiro desenho aqui para passar para madeira, ó. Existem várias formas de você estar passando esse desenho aí para madeira. Nos brinquedos mais pequenos aí, eu costumo colar fita crepe na madeira, que é essa daqui, ó. Cola na madeira e depois cola branca sobre a fita e depois cola o desenho por cima. Mas aqui eu iria gastar muita fita, porque o brinquedo é grande, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte: já colei aqui esse lado bem aqui, ó, por baixo eu coloquei fita dupla face, que é essas fitas aqui, ó. Ela tem a cola dos 2 lados. Então eu coloquei uma aqui, deixei essa parte da ponta livre para mim colocar um carbono aqui por baixo. Ó, tá preso ali, ó. Vou colocar um carbono aqui por baixo para passar esse desenho. E vou colar outra aqui. Vou colar outro pedacinho de fita aqui. Eu vou tirar aqui um pedaço. Eu já peguei um pedacinho aqui, ó. Vou colar aqui por baixo. Essa fita aqui, ela é boa, que a gente passa assim. E depois é só puxar assim, ó. E já sai a película de cima. Aí ficou só a de que cola. Então já deixo ele descer aqui, ó. E aqui já colei. E agora eu vou colocar o outro aqui na outra ponta, aqui mais ou menos aqui, por baixo, e para prender aqui. E aqui no caso eu não vou recortar
com o papel aqui. Eu vou desenhar com a caneta aqui. Então, para ficar melhor de eu desenhar, eu vou prender a peça assim. Então, eu vou prender aqui também. Já prendi aqui também. Ó. E assim eu vou fazer. Vou distribuir aqui todas os desenhos dessa tábua aqui, ó. A tábua que precisa para distribuir todos os desenhos, uma tábua de 20, né? E o comprimento 2 metros. Uma tábua de 2 metros por 20 de largura, né? Dá para acoplar todos os desenhos. Porém aqui eu vou usar 2 pedaços que eu tenho aqui. Esse aqui dá 1,60 m e depois vou usar outro pedaço para colocar a cabeça e o assento. Então vou distribuir aqui, volto com as peças já distribuídas. Já colei todos os moldes aqui, ó. Só como eu falei para vocês, só em alguns pontos. Esse cavalinho mesmo aqui, ó, eu deixei aqui sem colar para colocar o carbono aqui embaixo para passar esse desenho. E agora eu vou contornar e essas partes aqui também, para colocar o carbono aqui embaixo também, passar esses desenhos. E essa parte aqui, ó, vai dar para botar o carbono aqui porque eu prendi nas duas pontas e o carbono ele é largo, mas aqui é só fazer uma marcaçãozinha aqui onde está esses traços, né? E depois pode até levantar o papel aqui um pouquinho, fazer uma marcaçãozinha por baixo e já dá para ficar marcado onde vai ficar onde vai ser colado as pernas do cavalinho. Aqui eu vou também aqui assim marcar aqui, aí faço uma marquinha por baixo com a caneta, aqui do mesmo jeito, ó. Faço o tracinho e faço uma marcaçãozinha por baixo e já vai ficar marcando onde é o retângulo. Então aqui já tá certo. Então vou só recortar, contornando aqui assim, ó. Só aí aperta com a mão aqui o papel e risca com a outra aqui. E vou contornar todo o desenho dessa forma aqui. Pronto, ó, já contornei aqui todos os desenhos, ó. Essa parte aqui, ó, esse arco aqui, esses tracinhos eu passei com o carbono, colocando o papel carbono aqui embaixo. Essa parte aqui da desenho da cabeça também, ó, também fiz com desenho, colocando aqui por baixo. E é isso aí, já contornei tudo ele, tudo contornado. E agora, para mim, antes de eu descolar as peças do lugar, eu vou pegar um prego e marcar os furos, para não precisar passar com o carbono. Então é só bater aqui que vai ficar marcado na tábua. Todos os lugares que tem furo, né? Esses furos tudinho aqui, ó, a gente vai marcar com o prego e o martelo. Então eu vou marcar aqui para já ficar marcado. Já fiz os furos aqui, ó. Já bati aqui os furos em todas as marcações. E agora eu vou descolar essa parte aqui do desenho da orelha. Eu não passei com carbono, né? Porque não dava para passar aqui. Mas depois não tem segredo, é só fazer um Vzinho assim por dentro. Depois eu desenho, depois que tirar o papel, né? Então eu vou descolar todos eles aqui. Já retirei todos os papéis aqui, ó. Veja que a marcação dos furos ficou, né? E o desenho. Agora vocês guardem esse papel aqui que eu vou mostrar para vocês. Tem que guardar ele para depois passar o desenho para o outro lado da cabeça. Isso aí a gente pode fazer depois de recortado. Mas para isso a gente tem que passar esse desenho aqui para o lado de cá, o risco, que já dá até para ver aqui. Então eu vou mostrar uma forma, se vocês não conseguirem enxergar aí assim que não estou enxergando aqui, vocês podem colocar contra um vidro transparente. Vou colocar aqui na porta de vidro para vocês estar vendo.
Aqui eu já estou na porta de vidro aqui, ó. Desse lado é o lado que tem um desenho. Aí eu viro pro outro lado, ó. Você veja que dá pra ver bem nitidamente as linhas. Então é só cobrir aqui com a caneta pelo outro lado, para o desenho ficar aqui do outro lado, ó, esse risco, e depois a gente passar para a cabeça do cavalinho, né? Bom, então agora eu vou já recortar já as partes na serra tico-tico. Já estou aqui na minha oficina aqui para cortar na tico-tico, né? Não vou cortar na laser, então eu trouxe para aqui porque é muito pó. E eu já fiz esse recorte aqui, ó. Vocês vão recortando aqui. Aqui eu cortei aqui, cheguei aqui, parei, porque fica ruim de fazer a curva. Então aqui agora eu vou com a máquina ou por aqui ou por ali, né? Ou então vou recortar a peça logo toda e depois, como a peça é grande, eu apoio ela no canto e corto só essa parte aqui. A lâmina que eu vou usar é essa aqui, ó, da Starrett. A referência dela é BU 214S. Então prendi ela aqui na bancada, ó. Prendo aqui e deixo sobrando só a parte que eu vou cortar. Porém, essa peça aqui é grande, ó. Aí eu não deixei sobrando para me cortar ela toda. Aqui não vai dar para me cortar, porque aqui já tá na mesa, né? Então eu vou cortar só a metade. Depois eu trago mais para cá, prendo novamente e corto o restante da peça. Aqui tá firme, ó. Como a madeira é uma madeira grossa de 2 centímetros, então dá para cortar sossegado. E a minha máquina é essa aqui, ó, é a Skill 550 watts. E eu vou recortar, como eu já mostrei para vocês, a lâmina. E aqui eu vou deixar essa opção aqui dessa ferramenta, que é a opção que faz a máquina cortar mais rápido. O acabamento não fica como se você deixar no zero, o acabamento fica melhor, né? Mas deixando aqui adianta mais o corte. Então já fiz um teste aqui, ficou bom assim, usando essa lâmina e com o pêndulo no 3 e a velocidade máxima. Então eu vou mostrar aqui cortando só um pedaçozinho aqui para vocês verem como recorta. Então eu comecei a cortar aí, ó, uma vez que a peça tá presa, já que nem eu mostrei para vocês, com o sargento, grampo sargento na bancada. Então vocês vão só cortando ali. Eu tô usando só a mão direita ali, mas é importante você usar as duas mãos, né? Eu não coloquei a mão esquerda para não atrapalhar um pouco aí na filmagem. Mas aí vocês colocam também a outra mão nessa parte cinza aí da máquina aí, na frente da máquina, né? Para a máquina ficar bem apoiada. Quanto menos ela estremecer, melhor. Vai cortar mais rápido. Até porque, como tá com essa opção aí do pêndulo no número 3 ativado, a tendência é ela querer vibrar mais um pouco. Então segura ela firme. Eu já cortei aquela parte lá, ó, e agora eu tô cortando a orelha aí do cavalo. Vocês vejam que eu tô para me cortar essa parte reta aí do lado direito. Como eu não tinha como colocar a lâmina assim de travessa, então eu fiz uma meia lua aí que vocês vão ver aí no final quando eu tirar a máquina. Ó lá, ó. E agora eu vou vir de lá pra cá, ó. Fui daqui pra lá e venho de lá pra cá, fazendo agora cortando o restante. Fiz uma curva, pegando do meio pra lá. E agora cortei o restante, tirei a máquina e agora eu vou começar de novo. Aquele risco de cima, da parte de cima. Vocês têm que sair cortando mais o lado direito, né? Porque aí a tendência depois é a peça cair e aí fica ruim de recortar se ela já estiver solta. Então eu já recortei aquela parte ali do lado direito, estou recortando a parte de cima e depois vou recortar a parte de baixo. Essa velocidade, pessoal, tá na velocidade normal. Eu não acelerei o vídeo para vocês verem aí em que velocidade a máquina trabalha. Eu já cortei o lado de lá e agora eu vou cortar o lado de cá. Eu vou tirar aquela pontinha que ficou ali, né? Em vez de eu fazer a curva daquela parte reta do lado direito para a parte de baixo, eu venho reto mesmo, cortando aquele pininho que ficou e já venho direto cortando a parte de baixo.
e não tem segredo. Corte na tico-tico é isso aí. Então já estou finalizando aí essa parte. Eu não vou mostrar tudo, as peças, o recorte das peças, tudo, porque senão fica muito longo o vídeo. Mas não tem muito segredo, vocês já viram mais ou menos aí como é que eu faço para recortar. Então já recortei essa peça aí. Então já estou com todas as peças recortadas aqui, ó. Agora eu vou lixar. Eu até já adiantei aqui e lixei essa daqui, ó. Veja que ela já tá mais ou menos lixada. Eu usei aqui primeiro uma lixa 60 para desbastar um pouco. Algumas rebarbas que eu cortei errado. Depois vou passar uma 100 para ficar um acabamento mais lisinho. Então não tem muito segredo, vocês vão lixar. No caso a gente faz o recorte beirando a linha. E agora a gente lixa, acabando de chegar na linha. A linha é a nossa referência, né? Então eu vou dar uma lixada aqui, volto daqui a pouco com ela já lixada. Já lixei aqui todas as peças, estão tudo lisinha já, né? Com aquelas lixa que eu mostrei. E passei o desenho, aproveitei aqui e passei o desenho para o outro lado do cavalo. Daquele jeito, né? Passei o desenho que era só de um lado, risquei do outro lado também, né? Colocando no claro, dá para ver o outro lado e é só riscar. E aí centraliza ele aqui direitinho, segura aqui e coloca o carbono por baixo aqui, né? Aí passo o desenho e também adiantei e fiz um furo aqui, ó, que vai o apoio de se segurar, né? Que eu esqueci até de colocar aí no arquivo, mas eu já vou acrescentar. Que é para colocar esse pauzinho aqui, ó. Pode ser um pauzinho mais ou menos com 18 centímetros de comprimento, cabo de vassoura com 2 centímetros de diâmetro, né? Eu vou encaixar aqui depois. E agora o próximo passo, pegar uma broca aí que seja mais fina um pouquinho do que o parafuso que a gente vai usar. Eu vou usar dois tamanhos de parafuso aqui, um com 4 centímetros e o outro com 5,5. E vou usar uma broca que seja mais fina um pouquinho do que o parafuso, que é para ele entrar bem apertado, né? Então, todos os lugares que tiver furo, como esses furos aqui que a gente marcou, eu vou fazer o furo agora. Furei as peças aqui, ó, coloquei todas elas aqui no chão. E agora a gente vai continuar, começar já a parte da montagem. Então vocês vão colocar essas duas peças aqui, ó, essa virada para cima, onde dê para vocês verem ainda alguma restinha da linha que vocês desenharam, né? O lado que foi desenhado para cima. E com esses furos aqui, ó, um para frente do outro, né? A parte dos dois furos fica aqui para cá, pro lado direito e pro lado esquerdo. E a parte dos 3 furos fica aqui, um perto do outro aqui. Nessa posição aqui. Aí vocês vão pegar essas pecinhas aqui, ó. E vão... Eu já fiz o furo aqui, ó. E aí vocês vão centralizar aqui. Pra ficar certinho aqui. E vão de lá pra cá dar um furo. Pra furar um pouquinho dessa peça também. Para o parafuso ficar melhor de entrar. E é só parafusar de lá pra cá. Vai colocar os 4. O outro aqui. 2, 3 e 4. Bem certinho aqui, retinho aqui. Coloca os 4, parafusa, fura e parafusa. Já coloquei um aqui e vou mostrar para vocês como é que coloca o outro. Aqui o parafuso até ele atravessar a madeira. Eu uso a minha furadeira aqui como parafusadeira. Quando ele apontar aqui do outro lado, vocês vêm e colocam a pecinha. Não, pera aí, coloquei ao contrário.
No caso, o parafuso é por trás. Por trás. Vou parafusar aqui. Já apontou aqui do outro lado. E agora eu vou colocar a madeirinha desse lado aqui. É assim. Ó, tá dando pra ver, né? Aqui. E aqui eu uso um bichinho desse que eu tenho aqui, ó, que é pra não voltar. Eu coloco aqui assim. Ui. Já prendi aqui, ó. Agora eu vou parafusar o restante. O grampo sargento não deixa voltar. E é assim que eu coloco. E agora eu vou colocar no outro lado. Prendi os 4 aqui, ó. E agora eu vou colocar esse assim para trás. E esse aqui, que aí já é a posição que eles vão ficar, os 3 e os 3 furos aqui assim. Então a posição dele é aqui assim. A cabeça vai aqui, ó, que é os 3 furos que tá no corpo e os 3 furos que tá na cabeça. E aqui atrás onde tem os 2 furos, que eu até esqueci de fazer os furos, vou fazer agora. Pronto, já furei aqui, ó. Aí no caso nesses 2 furos de trás vai o rabinho. Então a gente vai pegar 5, 3 mais 2, 5. 5 parafusos do maior, do de 5,5. E a gente vai colocar os parafusos, apontar logo aqui, os 3. E fazer ele apontar aqui do outro lado uma pontinha. Quando ele apontar lá uma pontinha do outro lado, a gente encaixa a cabeça e parafusa o resto até ultrapassar a cabeça e também ficar sobrando um pouquinho do outro lado da cabeça. Vou fazendo aqui. Agora ó, só já fiz os 3 parafusos aqui. E tá apontando aqui já do outro lado. E é só encaixar aqui na cabeça, centralizar aqui. Pronto. Aí aqui a gente pega, eu vou usar aqui também esse grampo sargento também, para prender aqui, para não deixar ficar a brecha aqui no meio. Já parafusei aqui, ó, já atravessou a cabeça e sobrou aqui as pontinhas. Vou colocar o rabo aqui na parte de trás, encaixar ele aqui nos 2 parafusos e fazer os parafusos e prender a pecinha aqui. E vou fazer o parafuso atravessar e ficar sobrando só um pouquinho aqui. Pronto, eu já coloquei o rabo aqui, deixei passando o parafuso na parte da cabeça também. E agora eu vou encaixar aqui, ó, os 3 furos com os 3 furos da cabeça e os 2 furos, esses 2 furos com os 2 furos do rabo. É só encaixar aqui, vai. Já encaixei aqui. E agora eu vou só, e já coloquei a peça prendendo o grampo sargento, e agora eu vou só parafusar. Pronto, ó, já parafusei aqui. E agora eu vou pegar essas taubinhas aqui, ó, são 2, essa e a outra, as 2 taubinhas. Você veja que ela tem esses furos tudo aqui, ó. Tem esses 4 aqui e mais 2. E tem os da laterais. Nós vamos usar agora esses aqui. Então, vocês vão centralizar aqui. Tanto faz o da frente como de trás, é a mesma coisa. Vocês vão centralizar aqui, ó, para esses 4 parafusos pegar aqui. Então vocês vão centralizar mais ou menos essa parte aqui. Eu coloquei o parafuso só aqui, não coloquei aqui pertinho, porque esse parafuso aqui também, ó, esse aqui vai entrar aqui nessa pecinha também. Então se eu colocasse esse parafuso mais pra cá ia atrapalhar. Então tem esse aqui, ó, que fica até girando aqui. Às vezes vocês, quando for na hora de marcar aqui, deixa ele certinho aqui essa peça. E aqui você centraliza ela certinho aqui, ó.
E vocês marcam aqui com a furadeira. Só faz a marca, depois vocês tiram e fura todas as marcas que ficou. E depois é só colocar o parafuso daquele mesmo jeito que nós estávamos fazendo. Atravessa o parafuso até atravessar um pouquinho aqui a pontinha. Depois pega as pontinhas e encaixa nos buracos que vocês fizeram. Ó, já apontei os parafusos aqui. Já furei aqui também. Aqui, esses dois aqui, vocês usam o parafuso mais curto, de 4 centímetros. E esses 4 aqui, parafuso de 6 centímetros. Porque no caso o de 4 não vai poder ultrapassar muito, senão vai bater no outro aqui. Agora esse aqui, ele pode entrar à vontade. Então é só centralizar aqui os furos e parafusar todos aqui. Coloquei aqui os dois, ó, adiantei o outro, que é do mesmo jeito, né? Não tem segredo. Do mesmo jeito que coloca um, coloca o outro. E aqui é só centralizar agora o banquinho aqui em cima aqui também. E fazer o furo para sair aqui, amarcar aqui e furar embaixo. E aí depois é só parafusar para prender o banquinho aqui. Eu vou usar aqui os parafusos maior de 6 centímetros. Já parafusei aqui, ó. Eu aconselho até vocês fazer o furo do tamanho do parafuso, né, de fora a fora. Que eu furei só um pouquinho aqui na parte do corpo. Aí o parafuso entrou forçando e quebrou a cabeça. Mas eu vou deixar aqui porque aqui no caso tá sem a cabeça, mas o corpo tá aqui, tá servindo de guia. E aqui tá seguro por esses dois. Vou aproveitar já encaixar esse pauzinho aqui. Que é só colar ele aqui. Agora vou colar as orelhas aqui, ó. Ela fica, essa parte que fica assim, esse declive assim para trás. E coloca na marcação aqui que foi passada com carbono. E aí eu vou, no meu caso aqui eu vou só colar, mas quem quiser pode parafusar também. Pronto, aqui já tá pronto, agora só falta esses pés aqui, ó. Então eu vou colocar os dois assim, mais ou menos centralizado. E vou colocar esse aqui em cima. Aí vocês centralizam aqui, deixa na beiradinha aqui. E aqui vocês deixam mais para trás, aqui deixa mais curto e aqui mais comprido, porque o peso do cavalo tá mais na frente por conta da cabeça, né? Então a gente deixa aqui mais curto aqui mais espaçoso. Aí vocês podem estar medindo aí daqui dessa pontinha para aqui para essa ponta, para ver quanto dá. Que tá dando 10,3 e aqui também 10. Olha, aqui tá mais, só tá dando 10. Então no caso tem que ter mais espaço, então traz essa coisinha mais para cá um pouco. Isso, ó, 10, agora sim, 10,3 também. Então eu vou fazer a marcação aqui no furo para ver onde é o furo. Já apontei os parafusos aqui, ó. E agora eu vou só centralizar aqui nos furos e parafusar. Pronto, já parafusei aqui, ó. E tá quase pronto o cavalinho. Só falta a parte da pintura aqui, ó. Eu vou pintar aqui do meu jeito aqui e volto daqui a pouco para mostrar para vocês como foi que ficou. E também depois eu quero ver se eu faço uns furinhos aqui para colocar uns pedacinhos de corda. Vou ver se eu consigo colocar aqui e já volto com ele já pronto. Então está concluído aí o cavalinho, ó. Eu pintei dessa forma aí, se vocês quiserem estar pintando dessa forma, né? E pintei aí assim, pintei o cabestro. E olha aí como ficou o cavalinho balanço. Essa parte da cauda aqui do rabo eu deixei aqui um pouco meio
baixo para não atrapalhar do menino passar a perna e montar em cima, mas se vocês quiserem, se achar melhor, vocês podem deixar ele mais inclinado para cima. Então, quem tiver interesse no arquivo, está disponível para venda. E outra coisa também, no início eu mostrei que era 8 folhas, mas no caso resultou em 9 folhas agora, porque essa parte aqui, essas duas peças, está em uma folha. Essas duas não, uma dessa está numa folha, e depois eu dupliquei a outra folha para quem quiser já passar os desenhos tudo certo, né? Sem precisar redesenhar na madeira. Então são 9 folhas do arquivo em PDF para corte na Tico-Tico, e também tem um arquivo em DXF para quem tiver interesse aí de recortar na máquina laser, né? Pode ser recortado na Holt CNC, né? Que é aquelas máquinas que trabalham com fresa rasgando a madeira, e até com a laser, com essas lasers mais potentes que consegue cortar uma madeira de pinos de 2 centímetros, ou que seja 20 milímetros. Não se esqueçam de deixar um joinha aí. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Compartilhe um vídeo para um amigo. Manda para um amigo e pede para ele deixar um like. Dá uma força aí para que o YouTube entenda que é um conteúdo bom e venha estar recomendando para outras pessoas também. Então essa aí, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar perguntando aí nos campos do comentário, que sempre que eu puder, eu vou estar respondendo para vocês. E deixe um comentário aí, qualquer comentário, isso ajuda o YouTube a entender. Até isso o sistema do YouTube consegue identificar quando você coloca uma mensagem positiva no campo dos comentários, e já entende também que é um conteúdo que dá para indicar para outras pessoas também. Então é isso aí. Forte abraço a todos. Até um próximo vídeo. Fiquem com Deus.